Olá, professores. Aqui é o Diogo. Bom, para quem não sabe, eu gosto muito de games e eu e a Natália, minha noiva, a gente recentemente viciou nesse joguinho, que é um jogo que eu comprei pro Xbox One, né? Mas que eu acho que a gente pode de repente utilizar para dar algumas noções de estrutura para os alunos, porque é um jogo onde você aprende a fazer ponte com elementos pré-moldados, né? Ele é um jogo que começou primeiro como aplicativo de celular, mas que no Xbox One ele já tem uma qualidade muito interessante. Então, por exemplo, eu vou mostrar rapidinho para vocês, só para a gente dar uma olhada rápida e ver tudo que é possível fazer com ele se a gente conseguir levar ele para a sala de aula. E eu ainda estou pensando em como fazer isso, né? Mas veja, essa aqui é a primeira fase, na verdade, as fases, né? Opa, só um minuto. As fases, elas são essas ilhas aqui, né? Cada ilha tem uma estrada em que você vai construindo as pontes e vai passando de fase, né? Essa é a primeira. A primeira é um vão. Opa, desculpa, deixa eu lembrar aqui o vão. É um vão de 20 metros e só é possível utilizar a madeira nesse caso, né? E você tem aí, acho que 5.000, né, dinheirinhos aí do videogame, fundos, né, para fazer essa ponte, né? Essa é bem fácil, mas eu vou usar para mostrar como a gente de repente pode utilizar. Esse videogame, esse jogo é possível a gente usar essa grade que está aparecendo, e aqui o legal é que assim, agora aqui nesse momento a gente está no campo de projeto, né? Então é possível usar a grade assim ou usar uma grade mais retificada. Não sei se está aparecendo para vocês aí no vídeo do celular, né? E aí você começa a trabalhar com madeira. Nesse caso é legal, ó, quando eu vou fazer aqui o tabuleiro, esse é o tamanho limite, né, o comprimento limite do tabuleiro de madeira pré-moldada que ele me permite fazer. É possível fazer menor, né, e fazer no máximo até aqui. E então, para fazer esse vão, é preciso dois elementos pré-moldados. Só com isso já é possível mostrar para os alunos que, nesse caso, se fosse uma ponte de concreto moldado em loco, provavelmente eu conseguiria vencer esse vão, né? Porém, por outro lado, eu teria a dificuldade aí de executar esse moldado em loco em cima da água e tal, mas já dá para perceber isso, porque aqui no meio, neste caso, foi preciso ter um nó, e um nó que não é engastado. Como é que a gente vê isso? Nesse jogo tem um botão em que a gente aperta e aí ele sai do projeto e vai para a vida real. Ó, se eu apertar, olha o que vai acontecer com a ponte, né? Tá vendo que ela ficou mais vermelhinha, né? Ela, quanto mais solicitada, mais vermelha ela fica, ó. Tá vendo? Nesse caso, como o vão é muito pequeno, ela ainda se sustentou mesmo sem estrutura. Eu vou submeter ela aqui a um carro, por exemplo. Você vai ver que a ponte, quando o carro estiver passando, ela vai ficar mais vermelha. Tá vendo? Tá mais solicitada. Nesse caso, como o vão é pequeno, ela ainda aguentou o carro. Vou submeter ela ao caminhão. 2 caminhões. Vamos ver se ela vai aguentar. Olha lá, 2 caminhões, ela vai ficando vermelha até que ela cai. Isso é uma coisa legal desse jogo, que a ponte cai, ela quebra, e dá pra ver aonde ela quebra. E o fato dos caminhões caírem e tal, isso acho que é uma coisa que talvez os alunos achem divertidos, né? Então, dá para explicar para o aluno, por exemplo, que esse ponto ele tende a descer. Então eu preciso de um elemento aqui que puxe ele para cima, né? Vamos imaginar que coloque, como eu só tenho madeira, vou fazer um elemento aqui, né? Só ele não é o suficiente. A ponte ainda vai continuar abaixando e agora até um pouco mais porque vai ficar até um pouco mais vermelha porque ela tem mais peso, né? Então aí eu vou ligar aqui nesse ponto e vamos ver o que acontece. Como não está engastado, né? O giro é permitido. Então vamos ver o que acontece, ó. Ela continua caindo
e agora ainda está mais pesado ainda porque tem aquela barra. Se eu colocar a barra do outro lado, né, vamos ver o que acontece. Aí, a ponte tem certa estabilidade, dá para ver que ela ficou um pouquinho vermelhinha, né? E se eu passar o caminhão nela, ela vai ficar bem solicitada. Sobretudo aquelas barras inclinadas que são comprimidas, né? Vocês viram que ela ficou bem vermelha. Como é que eu faço para ela ficar menos vermelha? Pô, eu preciso aumentar a altura estrutural. Então, vou aumentar até aqui, por exemplo, né? Aí, quando eu chego aqui, eu vejo que a minha barra de madeira, ela não tem tamanho suficiente para chegar aqui no meu ponto, que é uma restrição de um elemento pré-moldado. Então, eu não posso subir até ali. Então, eu vou subir um pouco menos, vou subir até aqui. Vamos ver se chega. Ainda não chega. Então, não posso subir tanto a minha altura estrutural. Vou subir até aqui. Até aqui, chegou. Vou ligar lá do outro lado, senão não faz sentido, né? Dá para perceber também, mostrar para eles que esse elemento aqui do meio, ele está tracionado, né? Ele está puxando o meio da ponte para cima e esses dois estão comprimidos. Olha lá, ponte estável, vou submeter ao caminhão e o caminhão vai passar, mas as barras ainda assim vão ficar meio vermelhinhas. Como é que eu faço para aumentar ainda mais a altura estrutural? E também deixar essa barra do meio aqui menos solicitada. Para deixar essa barra do meio menos solicitada, eu posso dobrar o número de barras, né? Aliás, uma coisa que é possível mostrar para os alunos é que eu estava com uma estrutura assim, né? Isso significa que a transição, né? A transição aqui de esforço vertical é muito aproximado a um vetor que dá esse tamanho aqui. Por isso a gente poderia falar para ele, por isso que a gente vai falar que precisa aumentar a altura estrutural. Por quê? Para aumentar o esforço vertical que eu vou passar para o solo. Enfim, aí vai explicando com o próprio desenho, que é legal que ele é mais realista do que o F2, que são vetores ali. Eu acho que a utilização desse jogo e depois, em seguida, no F2 com cargas calculáveis, é que pode ser muito interessante. Mas aí voltando, eu posso então dividir em duas barras, né? Aumentando bastante a altura estrutural, né? Eu posso ver que assim, por enquanto não adianta nada, e a ponte, veja que ela ficou muito mais vermelha, porque agora tem mais peso próprio, né? Peso próprio, e eu preciso fazer um travamento lá em cima. Então eu vou fazer aqui essa barra que vai comprimir e vai travar a minha estrutura. E aí essa estrutura já tem uma altura estrutural maior, né? E ela quase nem deixa de ficar verde quando passa os caminhões. E aí, para finalizar, só para vocês verem, né? Aí dá para, por exemplo, ver aí outras maiores, né? Um vão maior, aí com 2 pontos, né? Que dá para fazer o mesmo esquema anterior, né? Que também vai funcionar, mas também é possível fazer algumas aí vai funcionar, muito parecido com o anterior, mas é possível também fazer alguns experimentos, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma coisa assim, né? Aí já um desenho diferente. O que acontece? Né? É legal ver como a estrutura deforma, né? De novo, e como aonde ela quebra, quais nós, né? Esse nó aqui, por exemplo, ele vai subir, né? Subir aqui em diagonal, olha que interessante, né? Olha lá, né? E por isso é importante esse travamento aqui, né? Para aquele nó não subir. E aí a estrutura até que fica mais estável. Então é possível mostrar esse tipo de coisa. Vamos ver, por exemplo, o que acontece se eu tiver uma estrutura que não é simétrica, né? É possível? É possível. Mas o que acontece com ela, né? Vamos ver o que acontece. Olha aí,
dá para perceber que as barras onde a altura estrutural é menor, elas estão mais vermelhas, mais solicitadas. Vamos passar o caminhão, que aí vai ficar mais fácil de perceber isso, né? Que aí vai vir mais carga. Olha lá, as barras que ficam vermelhas primeiro, talvez nem aguente, ó, acho que não vai nem aguentar, não aguentou, né? Então, olha que interessante esse jogo. E aí ele tem várias fases, né? Dá para você fazer uma estrutura como essa, né? Que é maior. Opa, só um minutinho, tô acabando o vídeo, hein? Dá para trabalhar aqui nesse caso dessa fase. Tinha dois elementos, tinha esse elemento que é essa estrutura de concreto aqui, ó, né? Que eu posso construir aqui, tá vendo? Né? E também o cabo, né? Para fazer uma ponte estaiada aqui, né? Ó. Né? E às vezes acaba o dinheiro, às vezes você tem que pensar numa solução, né? Ó, nesse caso eu fiz estaiada só de um lado, dava para fazer do outro também, né? E aí vamos ver se fica de pé, e aí você passa o caminhãozinho para ver o que acontece, o que vai ficando solicitado, né? Ó, o que vai ficando vermelho, né? Tá vendo? Né? Então, é muito legal esse jogo. E eu estou pensando em ver como a gente consegue levar ele para a sala de aula, né? Para a gente trabalhar projeto, ver o que acontece. Eu vou tirar esse tirante, olha lá o que acontece. Né? Vou tirar esse tirante. Vamos ver o que acontece com a estrutura. Né? Vou tirar essa plataforma aqui, ó, que dá o travamento horizontal. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ó. Olha o cabo, né? Dá pra ver quando é tração, compressão. Enfim, esse jogo é muito interessante. Eu vou ver como a gente consegue levar ele para a sala de aula, né? E quem sabe, né, a gente consegue, utilizando ele, depois em sequência o F-Tool, dar uma noção mais legal de estrutura para os alunos chegarem aí num TCC sem aqueles equívocos estruturais, né? E aí, lógico, colocando, né? É óbvio que aqui são pontes, o ideal seria edifícios, mas a gente pode também trabalhar com os alunos a ideia de que a laje não deixa de ser uma ponte também entre as vigas, a viga uma ponte entre os pilares, né? Quer ver um exemplo de como isso pode ser mostrado, né? A gente poderia aqui fazer isso, ó. Né? Fazer aqui um pilar, só que nesse caso é um pilar que não está engastado, né? Então, o que aconteceria com ele, né? Vamos ver. Olha lá, né? Ele não teria função nenhuma, né? Mas se eu tivesse aqui um elemento horizontal, né? Aí ele estaria travado. Enfim, dá para mostrar de várias maneiras e dá para de repente colocar isso na lousa. E aí a gente vai chamando aluno por aluno, o aluno vai criando a sua ponte, a gente vai derrubando ela e vai vendo o que vai acontecendo. Então eu acho que é um recurso muito legal e eu vou descobrir como a gente pode levar isso para a sala de aula, sobretudo na aula de estruturas. Beleza? Deem uma olhada aí e depois a gente conversa mais. Até mais!